Olá, boa tarde. Panorama TVC está no ar. Nessa edição, nós vamos falar sobre uma campanha realizada pelo Rotary Club para que a população continue se vacinando contra a poliomielite. No programa de hoje, falamos também sobre o programa da Unesp, direcionado a crianças com altas habilidades. Você também vai saber como foram as audiências realizadas nessa semana aqui no Legislativo. Iniciando essa edição, vamos falar então com o presidente do Rotary São José do Rio Preto Eco, que é o Ari Rodrigues Alves Neto, que já está aqui com a gente. Muito obrigada, Ari, pela sua presença. Eu que agradeço, Mário, o convite. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente representando uma campanha tão importante, que é a campanha de erradicação da polio. Bom, o Rotary faz essa campanha e realiza mundialmente, né? Todos os clubes estão envolvidos, que é justamente para conscientizar a população da importância da vacinação, dessa doença que é muito grave, principalmente entre as crianças até 5 anos. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre ela. Me explica, então, como que é realizada essa campanha. Então, essa campanha é muito interessante, muito oportuna essa entrevista hoje, porque hoje, 24 de outubro, é o dia que nós comemoramos mundialmente o combate à poliomielite, né? Então, o foco de Rotary, isso tudo começa em 1979, e aí depois parcerias foram acontecendo com Unesco, Unicef e ONU, né, até chegar nessa magnitude que a campanha é hoje. Então, em 1988, nós conseguimos ali, então, atingir um bom nível, a nível de vacinação, de cobertura vacinal a nível mundial. Então, é algo que o Rotary continua desde, então, há 46 anos, né, fazendo essa movimentação a nível mundial para a gente conseguir acabar com essa doença. Bom, e vocês aqui do Rotary Eco, né, estão fazendo essa divulgação durante essa semana, principalmente, durante todo o mês, mas é uma campanha que continua sempre, né? Sim. É o maior projeto de Rotary, como eu já havia dito, então, digamos assim, que é uma campanha permanente, né? Então, a polio não acontece só em outubro, né? Então, toda doença não acontece só em um mês. Mas, como outubro, né, o dia 24, é o dia que nós fixamos como um marco, né, para o combate, então, em outubro, realmente, a gente tem uma mobilização muito maior de todos os clubes de Rotary a nível mundial, pensando, então, nessa campanha que sempre visa, a princípio, a conscientização de pais e responsáveis para que seja aumentada a cobertura vacinal. Tá certo. Bom, é importante saber que a vacina teve algumas alterações nos últimos anos. Antes era a famosa gotinha, né? Agora é a injeção. O Zé Gotinha continua sendo o símbolo, né, da campanha. E é uma campanha que é importante porque nos últimos anos existe um movimento contra as vacinas também, Sim. né? E é uma das questões que vocês abordam durante a campanha. Exatamente. Quando a gente entra em contato com a Secretaria de Saúde, com os órgãos públicos, né, que são a Anvisa, a nível de estadual e nível federal, a maior questão realmente é essa, né? Essa falta de confiança, né, no processo da vacinação, não só da vacina da polio, como todas as outras. E isso piorou muito, né, claro, infelizmente, devido à pandemia da Covid-19, que teve todo aquele burburinho, aquele diz que me disse, informações trocadas, né, e assim, informação errada é um perigo. Então, assim, hoje um dos grandes obstáculos que nós temos, então, é essa negativa das pessoas em não levar as crianças ou até mesmo irem se vacinar por conta de terem ficado um pouco receosas, né? O Zé Gotinha continua, né? Mesmo não sendo, como você disse, mais via oral, agora é injeção, mas ele continua sendo o grande símbolo da campanha. Bom, apesar disso que a gente falou, né, de algumas pessoas serem resistentes a algumas vacinas, aqui em Rio Preto a cobertura é alta. Sim. Aqui em Rio Preto, eu até trouxe um dado quando eu fui falar na tribuna, né, um dado bem atual de outubro mesmo, do começo do mês. Então, hoje, Rio Preto, para as crianças de até 1 ano, nós temos uma cobertura de 87% de cobertura vacinal, sendo que a OMS ela regula algo em torno de 95%. Então, até disse, estamos de parabéns, mas não merecemos estrelinha ainda. Então, assim, realmente essa campanha tem que continuar a todos. Então, assim, fica sempre o meu convite para que todas as pessoas que estão nos assistindo, mesmo que você não tenha uma criança, fale com o seu vizinho, com um parente, que alguém vai ter uma criança, então, assim, leve aos postos de vacinação, mantenha a carteirinha vacinal em dia, porque isso é muito importante. Bom, e essa doença precisa ser combatida, né, erradicada, né, totalmente no mundo todo, em todos os lugares, porque ela causa sequelas graves. A gente fala da paralisia infantil, pode causar sequelas nos adultos também. Isso. Até muito, muito bem lembrado isso que você trouxe, Mário, porque a gente sempre pensa na paralisia infantil, a gente pensa na criança.
Só que essa criança, mesmo assim, ela infelizmente tendo o controle da doença, essa criança ela vai se tornar um adulto. Então a poliomielite é uma doença que eu vou dizer para você assim, não posso garantir, não sou médico, não sou da área, mas eu não posso assim, posso dizer para você que ela não é uma doença que mata, mas é uma doença que acomete, né? Então o que acontece? Hoje em dia nós temos os casos que nós dizemos o quê? Pós-polio, que é aquela pessoa, né, que teve a paralisia infantil. Então, ela tem uma perda da mobilidade das pernas, e o que acontece? Ao longo da vida, ela vai tendo um desgaste do próprio corpo, principalmente da região dos quadris, que aí leva essa pessoa, então, a ir sentar numa cadeira de rodas e se tornar uma pessoa dependente, né, de cadeira. Então, o pós-pólio é o que a gente cuida agora dos adultos, né, porque as pessoas tiveram, a princípio, essa dificuldade da locomoção, usaram as muletinhas e hoje, infelizmente, usam cadeira de roda pelo próprio desgaste físico do corpo. Bom, e você trouxe esses dados aqui na última sessão ordinária da Câmara, no seu uso da tribuna, e você falou também de uma possibilidade da doença voltar em grande número aí Isso. no mundo, se ela não for erradicada. Isso, tem uma... Sempre me foge essa palavra, mas é uma previsão futura, né, da OMS de que realmente, se a polio não for erradicada, em até 10 anos nós podemos ter 200 mil novos casos. Então, se nós pensarmos que hoje, eu falando com você aqui, dia 24 de outubro de 2025, nós temos apenas 12 casos, então, assim, é muito alarmante que no mesmo dia 24 de outubro de 2035, nós tenhamos 200 mil casos. Nós teríamos metade de São José do Rio Preto, praticamente, com pessoas acometidas pela poliomielite. Então, assim, realmente é muito assustador para uma doença que é muito fácil de você acabar com ela, né? Que é com a vacinação. Com a vacinação. Com essa prevenção, não é? Bom, a gente está falando aí desse projeto do Rotary, que vocês estão divulgando aqui em São José do Rio Preto e é feito também em todas as regiões do Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a atuação do Rotary Eco aqui na cidade. Perfeito. O Rotary Eco, nós aqui em Rio Preto somos 11 clubes de Rotary. O Rotary Eco é o Rotary mais jovem, né, o mais recente. Então, a nossa construção em termos de Rotary sempre é baseada em informação. Então, as nossas ações são muito focadas para levar a informação às pessoas, né? Poderíamos arrecadar também. Uma forma de a gente contribuir com a polio é a arrecadação para o Fundo Polio. Então, o Rotary tem uma fundação, a Fundação Rotária, que cuida dessa parte financeira. Então, a gente também faz campanhas assim, fizemos uma pizza solidária, tudo que arrecadamos a gente converte em dólar e doa para essa fundação da polio. Lembrando também que o Rotary tem uma parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates. Então, para cada $1 que nós doamos, eles colocam $2 para comprar vacina. Então, a nossa pegada, o nosso objetivo sempre é levar informação. Então, estivemos no dia 12 de outubro, no Dia das Crianças, ali na região da Avenida Getúlio Vargas, bem muito próximo ao UBS do Tangará, com uma ação do Dia das Crianças. Então, o pessoal ali da região, empresários da região, já fazem essa ação do Dia das Crianças. Então, o Rotary, nesse ano, principalmente, foi muito legal, porque o ECO se uniu a outros clubes de Rio Preto e fomos até lá para fazer o quê? Esse corpo a corpo com pais e responsáveis. Então, mais uma vez, levando a informação, pai, já levou, está atualizado, olha, é necessário, lembre-se de não atualizar a carteirinha, não matricula na escola no ano seguinte. Então, levar essas informações para todo mundo. Mari, por incrível que pareça, existem pessoas que desconhecem essas informações ainda. Com certeza, é um trabalho muito importante, principalmente nos dias de hoje, com a desinformação, como você falou, né, com as fake news também, que acabam atrapalhando aí o trabalho da ciência, né, e passando dados incorretos para a população, alarmando, quando na verdade a gente tem que enfatizar a importância da vacina, né? Sim, eu acho que toda a campanha, né, que ela visa essa questão da prevenção, então as pessoas têm que estar abertas a minimamente ouvir e entender o que está acontecendo. Então, a partir do momento que você veste uma camisa como essa minha, com uma logo de uma instituição mundialmente conhecida e consagrada, poxa, eu não estou te levando a uma informação errada, eu estou representando uma instituição mundialmente conhecida, eu não posso expor uma informação errônea. Então, assim, para nós do Rotary, fake news é uma coisa que não existe, e isso é um outro ponto que a gente também tem que combater, infelizmente. Tá certo. Bom, você falou aí de parcerias com empresários também. De que forma que a população pode colaborar com vocês? Bom, a população pode colaborar conosco, primeiro, né, levando essa mensagem para todo mundo que eles conheçam, né? Segundo, se aqueles que puderem, que quiserem fazer uma parceria conosco, até envolvendo uma doação,
né? Então pode ter certeza que esse dinheiro, se chegar nas mãos de todos os clubes de Rotary, né, não só o do ECO, esse dinheiro vai ser repassado para a Fundação, né, da Polio, para que essas vacinas realmente sejam compradas e sejam distribuídas a nível mundial. Então fica aí o convite, né, para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, tem o nosso Instagram, o Rotary SJRP Eco. Então pode entrar em contato conosco ou com qualquer outro clube de Rotary, que vocês sempre vão ser muito bem-vindos e precisamos dessas parcerias, né, porque uma andorinha só não faz verão, né? Tá certo, e conte sempre com a gente aqui da TV Câmara também para ajudar a disseminar essas informações. Conte conosco também. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Bom, dando continuidade ao Panorama TVC, nós vamos falar agora sobre os projetos de lei protocolados aqui na Câmara nos últimos dias, no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, eu falo agora das proposituras apresentadas na última semana aqui na Câmara de Rio Preto. Deram entrada na diretoria legislativa da Câmara 5 projetos de lei, um projeto de lei complementar e um projeto de resolução. De Jonathan Santos, que institui o programa Vizinhança Amiga do Idoso, voltado à promoção de redes comunitárias de apoio e vigilância solidária em favor de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, risco ou isolamento social. De Eduardo Tedeschi, que institui o Dia Municipal do Motoclube Abutres MC Raça em Extinção, no município de São José do Rio Preto. De Paulo Paulera, que determina que a condução em vias públicas, logradouros ou locais de acesso público de cães das raças Pitbull, Rottweiler e Mastim Napolitano deverá ser feita sempre com a utilização de coleira, guia curta e focinheira. De Felipe Alcalá, dispõe sobre a criação do Dia do Membro e Obreiro do Ministério Mudança de Vida no âmbito municipal. O vereador também apresentou o projeto de lei complementar que dispõe sobre a concessão de desconto de 5% no valor do Imposto Predial e Territorial, o IPTU, aos contribuintes que optarem por compartilhar, de forma contínua e segura, as imagens captadas por câmeras de segurança externas com o poder público e as forças de segurança. De Tadeu de Lima, que declara de utilidade pública a Associação Rio Preto Taekwondo Clube, projeto de resolução de João Paulo Rilo, que constitui Comissão Especial de Vereadores, uma SEV, com o objetivo de realizar estudos e análises sobre a implantação da tarifa zero no transporte público coletivo de São José do Rio Preto. Ao longo da última semana, foram protocoladas ainda 14 moções, 94 requerimentos e 120 indicações ao Executivo. Essas e todas as proposituras em tramitação na Câmara você confere no nosso site riopreto.sp.leg.br. Durante a 38ª sessão ordinária do ano, os vereadores de Rio Preto aprovaram projetos que ampliam a fiscalização sobre a venda de bebidas alcoólicas adulteradas. Veja o resultado das votações. Confira o resultado das votações da 38ª sessão ordinária, realizada no dia 21 de outubro na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. O Legislativo aprovou, na legalidade e no mérito, projeto de lei complementar do Executivo, que cria 10 cargos de psicólogos e 15 de assistentes sociais para a Prefeitura de Rio Preto. Também foram aprovadas, quanto legalidade e mérito, as matérias apresentadas pelos vereadores Jonathan Santos e Felipe Alcalá. A primeira dispõe sobre normas de prevenção e fiscalização contra a adulteração de bebidas alcoólicas, enquanto a segunda trata sobre a aplicação de penalidades a estabelecimentos que comercializarem bebidas falsificadas no município. Foram aprovados, quanto ao mérito, 5 projetos de autoria do Legislativo. De Jorge Menezes, cria o Cadastro Único das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. O objetivo é identificar as pessoas com TEA para fins de políticas públicas e disponibilização de atendimento na rede pública de saúde e de educação do município. De Eduardo Tedeschi, institui em Rio Preto o programa Tampinhas do Bem, com o objetivo de recolher, armazenar e comercializar as tampinhas e lacres plásticos das garrafas PETs e os lacres de alumínio das latas, visando a recolha desse material da natureza e a devolução de forma reciclável sem agredir o meio ambiente. De autoria do vereador Bruno Marinho, projeto em segunda discussão inclui no calendário oficial do município a corrida de rua Maio Amarelo Running. De Abner Tofanelli, aprovado o projeto que cria o selo Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência e Neurodivergente,
destinada a reconhecer empresas que promovam práticas efetivas de inclusão, valorização, respeito à diversidade e promoção da equidade no ambiente de trabalho. De Felipe Alcalá, em segundo turno, que torna obrigatória a adequação de dependência exclusiva para fraldário e amamentação em todos os centros de saúde no município. Em primeira discussão, a maioria dos vereadores aprovou o projeto de lei de autoria da vereadora Márcia Caldas, que dispõe sobre a utilização de sinaleiros musicais, como sinalizadores de início e término de aulas, de provas e de período de recreio nas escolas, creches e estabelecimentos de ensino da rede pública e particular para proteger as crianças com sensibilidade auditiva. Também foi aprovada a proposta do vereador Jean Dornelas, em primeira discussão, que institui o botão do pânico como medida de proteção e prevenção à violência doméstica e familiar. As propostas aprovadas durante a 38ª sessão seguem agora para a sanção ou veto do prefeito Fábio Cândido. Todas as informações sobre as propostas que tramitam na Câmara de São José do Rio Preto você encontra no site do Legislativo. Basta acessar www.riopreto.sp.leg.br. O projeto Smart Rio Preto foi tema de audiência na Câmara. Essa é uma proposta da Prefeitura que busca modernizar serviços de segurança e de mobilidade urbana com o uso de tecnologia. Vereadores buscam detalhes sobre quanto isso custará para o município. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto realizou audiência pública para debater a parceria público-privada que visa a implantação do projeto Smart Rio Preto. O evento reuniu vereadores e representantes da Prefeitura. A proposta do Executivo prevê a modernização da iluminação pública, a instalação de sistema de vídeo monitoramento, além de investimentos na mobilidade urbana, com semáforos inteligentes, que organizam o trânsito de acordo com o volume de veículos. O modelo de parceria público-privada escolhido pela Prefeitura é na modalidade de concessão administrativa. A empresa que vencer a licitação vai operar um contrato de 30 anos. Mário Luiz Silvério, consultor da FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, apresentou aos vereadores dados do relatório técnico encomendado pelo Poder Executivo. Pelas estimativas do estudo, o parceiro privado que assumir a concessão terá de fazer investimento total de R$ 464 milhões no prazo de 30 anos e terá custos operacionais de R$ 747 milhões no mesmo período. Para o poder público, a FIP estima contrapartida máxima de R$ 3,6 milhões por mês no primeiro ano do projeto Smart Rio Preto. Para o segundo ano, a contraprestação pública deve ser de R$ 4,6 milhões mensais. E a partir do terceiro ano do projeto, o valor deve ser de R$ 4,9 milhões por mês. Os recursos para isso virão da arrecadação da CIP, a contribuição para custeio da iluminação pública e também do orçamento municipal. Para o secretário de Segurança do município, o projeto Smart Rio Preto vai aprimorar inúmeros serviços locais. Eu vejo esse projeto com uma capacidade de aporte de tecnologia que vai poder, em outras fases, fazer a organização digital de toda a cidade, de forma que a gente possa ter cadastros únicos, agilizando atendimentos, agilizando serviços públicos para o município e melhorando a qualidade do nosso serviço. O vereador João Paulo Rilo criticou a urgência com que o Executivo busca implementar a proposta e teme que o projeto possa comprometer o orçamento municipal. Para ele, a cidade tem outras prioridades. Nós somos cobaia de uma ambição imensa, de um projeto que não tem lógica de prioridade. Por isso que quem deveria estar sentado no seu lugar é o prefeito municipal, junto com o secretário de Planejamento e o secretário de Finanças, para que pudessem dar respostas objetivas sobre urgências reais que o nosso município tem. E uma outra audiência pública realizada nesta semana debateu as formas de divulgação de preços de combustíveis nos postos de Rio Preto e as regras para precificação. A Comissão de Desenvolvimento Econômico e Defesa do Consumidor da Câmara de Rio Preto realizou audiência pública com o tema Transparência nos preços dos combustíveis, direitos do consumidor na diferenciação de pagamentos. A reunião contou com a participação dos vereadores Jean Dornelas, presidente da comissão,
e Eduardo Tedeschi, suplente, além de representantes de postos, contadores e o presidente do Sincopetro, Roberto Uehara. Durante a audiência foi debatido o projeto do vereador Tedeschi, que garante igualdade de preços aos consumidores que realizarem pagamento presencial em dinheiro ou PIX nos postos de combustíveis, vedando práticas discriminatórias. A proposta do vereador Dornelas também foi debatida entre os presentes e sugere que os novos postos que forem instalados na cidade façam utilização de bombas de combustíveis criptografadas, antecipando portaria do Inmetro, que prevê a obrigação desses equipamentos a partir de 2029 para todos os postos. Para reforçar as orientações aos representantes dos estabelecimentos, as profissionais da empresa Agrele Contabilidade falaram sobre os impactos da reforma tributária no setor. Com a reforma tributária, que vai ser, a vigência vai começar dia 1º de janeiro de 2026, o que ocorrerá? Vai ser um período teste. Então, isso vai impactar fortemente nos postos. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, para falar um pouquinho, abordar para o público aqui. A contadora explica como os consumidores podem ser afetados. Vai chegar até o consumidor através de toda a alteração em toda a cadeia de produção e de fornecimento de produtos. Então, os postos eles serão impactados através de fornecimentos desses serviços, né? Apesar do produto deles, final, ainda se manter no regime monofásico, ainda terá muitas mudanças em relação a apropriações de créditos. Então, hoje o impacto ele vai acontecer na cadeia geral, né? E os postos não ficarão de fora disso. O governador Tarcísio de Freitas esteve em Rio Preto para anunciar investimentos na região. A TV Câmara acompanhou o evento. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou a liberação de 200 milhões de reais para quase uma centena de municípios da região, dos quais 56 milhões de reais para Rio Preto. São 30 milhões de reais para a saúde e outros 26 milhões de reais para obras de drenagem na Avenida Murchide Once. Assim como para Rio Preto, os recursos liberados para os municípios da região são principalmente para as áreas de saúde, infraestrutura e mobilidade urbana, além de veículos como caminhões-pipa para a defesa civil. O anúncio dos convênios foi feito durante evento denominado Caravana 3D, que reuniu no Teatro Paulo Moura centenas de deputados, secretários, prefeitos e vereadores de toda a região. E hoje a gente tem muito recurso para anunciar, tem muita obra para fazer e a gente vai fazer um exercício aqui, né? Porque como as coisas são muito pulverizadas, as coisas vão acontecendo, quantas placas foram descerradas aqui, às vezes a gente não tem noção, não tem ninguém às vezes totalizando isso. A gente vai aprovar aqui a assinatura de convênios, tá certo? Convênios com os 96 municípios da região e a gente está liberando aí 200 milhões de reais para os municípios. O prefeito de Rio Preto detalhou onde serão investidos os recursos que foram destinados para a cidade. É muito importante esses 30 milhões que vão ajudar a gente a zerar aquele déficit da saúde pública de Rio Preto que nós herdamos da administração anterior. Portanto, não só o prefeito, mas toda a população de Rio Preto é beneficiada com isso, dando mais tranquilidade para que a gente termine este ano prestando o excelente serviço que nós temos prestado na saúde pública. Mas não é só isso. Também foram anunciados aqui mais de 26 milhões de reais que vai permitir com que a gente faça uma grandiosa obra aqui de drenagem na Avenida Murchide Once, resolvendo o problema das enchentes ali que assolam, né, essa região aqui de Rio Preto. E vamos fazer ali também um parque linear, arborizado, uma ciclovia, integrando a Murchide Once a essa região da represa que é mais bonita de São José do Rio Preto, uma das mais bonitas do estado. E além disso, a duplicação da Avenida de Maio, melhorando muito a mobilidade ali dos bairros com essa ligação agora direta à BR-153. O secretário de Estado da Saúde comentou os investimentos para o setor em Rio Preto. Hoje aqui em Rio Preto, nós vamos estar anunciando um fundo a fundo de 30 mil reais para a prefeitura de 30 milhões para a prefeitura de São José do Rio Preto para ajudar. Sabemos que aí as dificuldades, a carência e os problemas na área de saúde, juntamente com isso também a ampliação que ontem nós vimos, a ampliação da rede Luci Montoro
e também a construção de um prédio. Agora, vai ser o primeiro hospital de recuperação de pacientes que nós vamos ter da Rede Luci no interior do estado, também 18 leitos de longa permanência no Hospital Nossa Senhora das Graças. Então é dessa forma, parceria Estado e município, que nós vamos cada vez mais estar melhorando a assistência à saúde da nossa região. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco nós falamos sobre o programa do IBILSE para crianças com altas habilidades. Eu volto já. Chegar, respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran SP. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Todo mundo já ouviu falar, ouviu em algum lugar, mas muita gente ainda não sabe o que é o SUS. Você sabe? Relaxa, sem susto. Eu tô aqui para te explicar o ABC do SUS. Afinal, o que é o SUS? Ele é um sistema único de saúde do Brasil. Um dos poucos no planeta inteiro, sabia? E detalhe, ele é o maior de todos eles. O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo, 100% gratuito, que atende mais de 200 milhões de pessoas. Que responsabilidade, né? Isso só é possível graças à Constituição de 1988. Nela está decretado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E para dar conta de que isso aconteça, a gestão é compartilhada entre o governo federal, os estados brasileiros e os municípios. Só assim, para garantir um SUS forte e saudável, que abrace esse país inteiro. Vamos a mais um quiz? Quantos votos são necessários quando um projeto necessita de 3/5 para ser aprovado? A, 13 votos. B, 14 votos. C, 18 votos. Tempo. Você acertou se escolheu a alternativa B. O projeto que requer 3/5 dos votos para ser aprovado significa que são necessários 14 votos favoráveis. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Leis municipais garantem descontos ou isenção do imposto predial e territorial urbano para parte da população de São José do Rio Preto. Tem direito ao desconto de 50% do IPTU, proprietário de imóvel que fique de frente para a rua de feira livre, aposentado ou pensionista com renda familiar mensal de até 2 salários mínimos. Ficam isentos do pagamento do imposto moradores dos loteamentos Alphaville, proprietário de imóvel cedido para uso exclusivo da União, Estado ou município, associação cultural e entidade de utilidade pública, desde que estabelecidas por lei municipal, imóvel residencial ou comercial situado em área atingida por desastre natural, enchente ou afetado por obras de grande porte, proprietário de um único imóvel com renda familiar de até 3 salários mínimos e que seja doente de câncer em tratamento, portador de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica. O benefício é estendido ao proprietário que tenha cônjuge, dependente legal, pais e filhos nessas condições de saúde e que seja morador do mesmo imóvel. O requerimento para desconto ou isenção do IPTU deve ser feito no Poupa Tempo ou no Ganha Tempo Cidadão. Para mais informações sobre as leis municipais em vigor, acesse o site www.riopreto.sp.leg.br. Estamos
Estamos de volta com o Panorama TVC e falamos agora sobre um projeto de extensão desenvolvido pelo campus da Unesp aqui em Rio Preto, destinado a crianças e jovens com altas habilidades. Para falar sobre esse assunto, estou aqui com a professora Karina Rondini. Karina, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a vocês pelo convite. Bom, a Karina que é a coordenadora da RAIS, que é a Rede de Atendimento Integral ao Superdotado, que é o projeto do IBILSE, não é? Eu gostaria que você falasse, então, o que é esse projeto. Ele foi tema da sua fala aqui na última sessão ordinária, na tribuna. Você veio aí explanar para os vereadores a importância da população e do poder público apoiar esse tipo de iniciativa. Isso mesmo. A RAIS, a Rede de Atendimento Integral ao Superdotado, é um projeto de extensão universitária que está em vigor na Unesp, aqui no campus de São José do Rio Preto, desde 2018. Como o nome diz, ele é uma rede integral em favor da pessoa com alta habilidade de superdotação. Quando a gente fala da pessoa superdotada, a gente fala de criança, adolescente, de adulto, que tem aparecido cada vez mais para a gente avaliar. O projeto, ele faz avaliação psicológica e psicopedagógica, ele faz atendimento clínico, ele oferta atividades de enriquecimento extracurricular, ele mantém um grupo focal de pais que precisam de muita ajuda, a gente mantém as mídias sociais da RAIS alimentada com bons conteúdos sobre o assunto, porque, em geral, a sociedade desconhece sobre o assunto das altas habilidades de superdotação. A gente oferta cursos, assessorias de escolas, enfim, é uma rede mesmo em prol da pessoa com altas habilidades de superdotação. Bom, e é importante a gente divulgar esse tipo de iniciativa, porque muitas escolas não estão preparadas ainda para lidar com esse tipo de aluno. Sim, boa parte é culpa mesmo das universidades, que quase não trabalham esse assunto na formação inicial dos professores, dos pedagogos, dos licenciandos, né? Então, é difícil mesmo quando um professor se forma, ele não sabe sobre esse assunto, mas ele vai lidar com esse assunto na sala de aula, porque quer queira, quer não, dentro das nossas classes, das nossas escolas, de 3% a 5%, pelo menos, tem altas habilidades de superdotação. E quando a gente fala em alunos com altas habilidades, não são somente aqueles que só tiram nota 10, né? Alguns têm muita facilidade em algumas disciplinas e outras não. Como que é o perfil desses alunos? Sim, o comportamento superdotado ele é multifacetado, então ele não está ligado ao QI elevado, aquele acadêmico que é bom nas disciplinas da sala de aula, matemática, português, mas nós temos alunos superdotados produtivo e criativo, por exemplo, aqueles que são bons em psicomotricidade, os esportistas, os pintores, os musicistas, aqueles que têm habilidades mais específicas, culinária, moda, enfim, é multifacetado, tem superdotação em todas as áreas, em todos os campos do saber. E no RAIS vocês conseguem identificar melhor quais são, né, essas superdotações e direcionar cada criança, cada jovem para essas habilidades? Sim, isso é o nosso intento, né? Primeiro que é libertador quando a criança, o jovem ou até o adulto recebe essa avaliação, né? Porque eles conseguem perceber que não são eles que são diferentes, na verdade, que eles que são o problema. A sociedade é que muitas vezes não consegue perceber que somos todos plural, né? Somos todos diferentes, tem a diversidade aí. E aí a gente faz os encaminhamentos necessários. Algumas pessoas precisam de algum atendimento clínico para resolver algumas situações, para se entender melhor, para conseguir se blindar melhor, como se desenvolver nessa sociedade hostil aos diferentes em geral. Alguns são indicados para fazer atividade de enriquecimento, enfim, cada caso é um caso. Quando a gente trabalha com o público da educação especial, cada caso é um caso. E quais, você está falando aí sobre algumas dificuldades, né, no dia a dia deles, nas escolas, nos relacionamentos, quais são essas dificuldades? Olha, a primeira dificuldade é ser percebido dentro da escola. Esse público da educação especial, especificamente, ele é meio que invisibilizado na sala de aula. Ele não é um público da inclusão, como a gente pode dizer, porque ele nunca saiu da escola, ele nunca esteve fora da escola, mas não necessariamente por estar lá dentro ele foi visto.
Por quê? Porque muitas vezes alguns comportamentos são naturalizados. Então é um aluno que talvez não te dá muito trabalho, ou que tira boas notas, ou que é mais quieto, enfim. Às vezes ele é mais visto quando tem um fator de personalidade mais inquieto, aí ele pode não ser percebido com altas habilidades, mas com outros transtornos, alguma coisa nesse sentido. Então esse aluno, a literatura diz que é o que mais perde tempo no banco escolar, esperando que os outros já entendam o que ele já entendeu, às vezes tendo que ficar quieto, não levantando o dedinho para perguntar, porque só ele quer perguntar, porque é uma cabeça muito pensante, com muitas perguntas, é uma inquietação, e às vezes os professores podem considerar isso como uma afronta, mas não é. É uma ânsia por saber muito grande que eles têm. Bullying, às vezes eles sofrem bullying porque é o sabidão da sala de aula, é o que sabe tudo, é o que fala toda hora, é o que quer sempre responder. Então são alguns comportamentos e às vezes ansiedade, porque estar num ambiente que não o estimula causa ansiedade para esse aluno. Muitos pais relatam dos alunos não quererem, dos filhos não quererem mais para a escola porque eles não aprendem nada lá, nada de novo. Então isso é muito doloroso. É uma questão, então, não só da educação, mas da socialização também, né? Tem todas essas questões envolvidas. Nós estamos falando aí, então, de 3 a 5% dos estudantes, é isso? Olha, a gente pode falar até um pouco mais. Se a gente pensar ali só num QI, a gente poderia pensar de 3 a 5%. Mas quando a gente pensa no produtivo criativo, nessa característica multifacetada da superdotação, a gente pode pensar até em 15% da população escolar com altas habilidades de superdotação. Então, se a gente não tem esse público cadastrado no censo educacional do INEP na nossa cidade, a gente tem que se perguntar, não existe ou a gente não está vendo? Muito provavelmente a resposta é a segunda alternativa, gente que não está vendo. Bom, aqui em Rio Preto, por exemplo, são 129 alunos cadastrados, é isso? No último censo educacional de 2024, é muito pouco. E de que forma que é possível fazer essa identificação, a partir de que idade? Então, a gente não trabalha muito na precocidade, a gente trabalha a partir dos 6, 7 anos, em que a gente já tem instrumentos realmente validados e que possam ali, né, já estar com a criança já estabilizada e fazer uma avaliação, vamos assim dizer, que consiga, né, fechar essa identificação. A partir daí, essa avaliação ela pode ser pedagógica na escola, os professores, se bem instruídos, eles conseguem, né, a perceber esses comportamentos, se bem instruídos para isso já seria o suficiente para fazer esse atendimento, para fazer esse cadastro, mas algumas redes não validam essa avaliação pedagógica apenas e demandam uma avaliação psicológica, o que não é indicado, na verdade, não é necessário, mas algumas redes exigem isso daí. Aí então entraria o psicólogo, que é aquele detentor do saber que pode usar testes psicológicos para fazer essa avaliação bem completa, na verdade. Bom, existe uma questão também que foi abordada na tribuna das meninas, né, com superdotação, com altas habilidades, que existe alguma dificuldade para identificar essas meninas? Sim, cultural, né? A inteligência ela é atravessada pelo fator cultural, que a inteligência para uma cultura pode não ser para outra, e historicamente, pelo menos no Brasil, a gente sabe muito bem do contexto que as mulheres tiveram que percorrer para conseguir estudar, para conseguir trabalhar, enfim. E na superdotação não é diferente, né? Então hoje nós temos nem 50 mil estudantes com altas habilidades cadastrados no censo educacional, quando a gente esperaria pelo menos 1 milhão, e entre esses cadastrados, as meninas negras são as menos identificadas ali dentro. Então a gente consegue ver que o fator sociocultural afeta diretamente. Afeta porque as meninas não se percebem superdotadas nas engenharias, na matemática, áreas que socialmente são mais assim percebidas para os meninos,
né? Então nós temos vários fatores aí, aqueles que, por exemplo, acreditam que a superdotação acontece só em ambientes mais enriquecidos, então crianças periféricas não são superdotadas. Tem uma série de concepções equivocadas que ajudam nessa subnotificação entre os subnotificados já, que é os superdotados. Bom, e seria importante essa notificação para que haja mais políticas públicas nesse sentido de promover essas habilidades, não é? Enriquecer aí as oportunidades para essa parte da população e de que forma, então, que a população pode ajudar, quem estiver se identificando aí com essa questão, os pais, os próprios alunos. Olha, é muito importante, procurem auxílio, procurem informações. Nós temos as nossas mídias sociais, depois eu acho que vocês podem passar, o nosso WhatsApp também, né? O nosso Instagram é atendimento.rais, a Rais é R-A-I-S, né? Nos procurem, tem outros projetos também, mas é muito importante nós buscarmos informações a respeito. Novamente eu digo, né? Não é um assunto novo, a humanidade já valorizava os seus talentos, ou para a guerra, ou para várias outras ações, enfim, mas o Brasil, ele tem a fama de perder os seus talentos para o exterior, né? A gente não tem a cultura da valorização dos nossos talentos e nem valorizando, né, para o próprio desenvolvimento do país, mas pior ainda, para o desenvolvimento individual do ser humano, que é muito complicado isso. Bom, quem estiver assistindo a gente, tiver interesse em participar desse programa, pode ir até o IBILS, entrar em contato pelas redes sociais, né? É preciso pagar uma taxa para participar? Não é. Tem alguns serviços que são gratuitos, tem outros que não, a avaliação não é, mas a gente oferta muita coisa. O mês que vem nós teremos o Mega Encontro da Rais, que é um evento que a gente traz pais e filhos para dentro do IBILS, para passar um sábado com a gente, fazendo várias atividades. Isso é aberto ao público, né? Nos sigam pelas nossas redes sociais, entre em contato pelo e-mail, pelo WhatsApp, nós teremos o maior prazer em atender todos vocês. Tá certo, Karina, muito obrigada pelas explicações. Obrigada eu. Bom, e continuando, o Hospital Municipal de Rio Preto completou 3 anos de operação este mês, atingindo a marca de 54 mil riopretenses atendidos nesse período. A data foi celebrada em evento que reuniu a equipe do Complexo de Saúde e autoridades da cidade. O Hospital Municipal Dr. Domingo Marculino Braille, na Zona Norte de Rio Preto, celebra em outubro de 2025 3 anos de funcionamento. A unidade tem atendimento 100% gratuito em diversas especialidades. A data foi celebrada em uma solenidade que contou com a presença do prefeito Coronel Fábio Cândido, do secretário de Saúde Rubem Botas, do diretor executivo da Funfarm, Horácio Ramalho, e do diretor do hospital, Marcelo Vilaça, além de autoridades. Inaugurado em 2022, o hospital esteve desde sempre sob a gestão da Fundação Faculdade Regional de Medicina, a Funfarm, e consolidou-se como referência em média complexidade clínica e cirúrgica, concentrando atendimentos que antes eram dispersos na rede municipal. Com 13 especialidades médicas, sendo 10 cirúrgicas, a unidade já realizou 186 mil atendimentos e mais de 25 mil cirurgias oftalmológicas e de especialidades como ortopedia, urologia, cirurgia geral, ginecologia e pediatria. O prefeito destacou a importância do hospital para a rede pública de saúde de Rio Preto. São mais de 186 mil atendimentos ambulatoriais. Nós vimos que tivemos aqui quase 25 mil cirurgias, tanto oftalmológicas, ortopédicas, urológicas, enfim, de várias especialidades, atendendo mais de 54 mil riopretenses. Mas não são só os números, né? A qualidade de atendimento realmente é de excelência. O índice de satisfação da população pelo atendimento na HM
passa de 95%, o que demonstra que as pessoas que trabalham aqui, os nossos profissionais, nessa parceria entre a Prefeitura Municipal e a Funfarm, realmente são profissionais de alto gabarito. Apesar de estar localizado na região norte, o hospital atende paciente de todas as regiões de Rio Preto, sendo 100% voltado ao SUS. O diretor do hospital destaca a importância dele contribuir para desafogar outras unidades, como as UPAs, agilizando o atendimento e reduzindo filas. E a gente tem especialidades chaves aqui dentro, onde existiam filas reprimidas para cirurgias eletivas. Além dessas cirurgias eletivas, a gente também faz cirurgias ortopédicas de urgência e ainda dá retaguarda para as UPAs com 30 leitos de clínica. O secretário de Saúde ressaltou o papel estratégico do Hospital Municipal na rede assistencial. Extremamente significativa, justamente por atender SUS e estar localizado numa área, embora o hospital atenda Rio Preto todo, né, mas localizada numa área que realmente necessita. Eu diria que o Hospital Municipal é mais um braço dos serviços da rede municipal de saúde, mas é um braço muito forte, né? Tudo que nós temos aqui, tudo que se viu aqui é feito com excelência. O diretor executivo da Funfarm destaca ainda a abrangência e a excelência dos atendimentos. Um atendimento humanizado, de qualidade e efetivo. As pessoas não vêm aqui só para passar, para fazer uma consulta, eles vêm para resolver o problema dela. Então, esses 54 mil moradores foram atendidos e resolvidos o seu problema de saúde. O motorista Carlos Rodrigues, de 59 anos, morador da Vila Azul, ressalta que em 2 meses passou pela consulta, fez o agendamento e concluiu a cirurgia de catarata. Eu fiz um exame de vista, né? E aí a médica falou que não teria mais como usar óculos, tinha que fazer a operação da catarata. Fiz a primeira, aí depois marcou a segunda, agora eu fiz a segunda. Para mim foi muito bom. Mais de 100 brigadistas participaram de uma simulação de incêndio no prédio da Prefeitura de Rio Preto. O objetivo foi treinar esses profissionais e os servidores para casos de emergência. Veja como foi. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar, SEMAI e Guarda Civil Municipal realizaram na manhã desta terça-feira, 21 de outubro, um exercício simulado de abandono de local, aqui no prédio da Prefeitura, no Paço Municipal. Ao todo, foram mais de 100 profissionais envolvidos, entre eles 50 brigadistas, que em menos de 10 minutos evacuaram todo o prédio da Prefeitura, que tem 9 andares, simulando assim um caso de incêndio. Segundo o coronel Ivair, comandante da Defesa Civil de Rio Preto, o exercício foi um sucesso e ele é primordial para garantir a segurança, não só de servidores, mas de munícipes que frequentam o local. O objetivo desse simulado é treinar os brigadistas. Esses brigadistas eles são responsáveis por verificar o sistema de segurança, de prevenção, de combate a incêndios, se estão funcionando, se está tudo ok. E, claro, cada brigadista conhecer dentro das seções, ou seja, cada andar, as pessoas que têm uma dificuldade de mobilidade. Então, o brigadista ele está sendo treinado para isso. E, concomitante, a própria população fixa, e também flutuante, caso venha até outras pessoas que não trabalham aqui no edifício e venham, e tem que ter esse comportamento de sair diante de um alarme, ele tem que desocupar o local com segurança, sempre buscando o lugar mais adequado. Nós vimos aqui que no primeiro andar estava tomado com a fumaça. Então a população desceu do 9º até o 2º andar e procurou a escada protegida. Esse é o comportamento que nós esperamos. Então, em qualquer situação, em qualquer edifício, em qualquer empresa, sempre a gente orienta a população fixa ou flutuante procurar sempre a sua segurança no local adequado de evacuação do local de trabalho. E é essencial a gente realizar a integração entre todas as instituições, todas as pessoas envolvidas no local, como se trata de um prédio elevado, a gente tem aqui praticamente 8, 9 andares,
Então a necessidade de ter uma integração muito grande com todos os envolvidos aqui pelo local para que a gente consiga fazer o resgate e a retirada, né, evacuar todo esse prédio aí de forma que todos consigam sair com plena saúde. Estudos e relatos sobre o período da ditadura militar no Brasil são foco de ação formativa promovida em Rio Preto. Confira detalhes sobre o evento e as formas de inscrição. Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. No próximo dia 14 de novembro, às 19 horas, um grupo de professores e pesquisadores com a Casa de Encontro e Cultura Antonieta de Barros realiza uma ação formativa chamada de Golpe em Golpe. E quem traz mais informações é a professora e historiadora Ingrid Zanata. Ingrid, o que é essa ação formativa? O que vocês pretendem com essa ação? O de Golpe em Golpe é uma ação que é uma conversa, né, que a gente vai ter ali, uma roda de conversa sobre o período da República no Brasil, mais especificamente a ditadura militar, né, com a pretensão de informar, né, de esclarecer sobre esse período que tem muitas questões em torno dele, né. Ela vai ser, a ideia é gravar, né, e formar aí um podcast com essa ação, né, depois. Quem vai estar? Quem são os palestrantes? Ou é uma palestra, uma roda de conversa? Quem que vai mediar e quem que vai participar dessa roda? Seria uma roda de conversa, né? A gente vai ter 3 pesquisadores, né? A Bruna Giorgiani, Elan Eduardo, José Guilherme Pessoa e a Vera e o Luiz Sérgio Nicoletti para conversar sobre esse período e, assim, nessa Casa de Cultura, né? Casa de Cultura Antonieta de Barros. E o que é a Casa de Cultura? A Casa de Cultura é um espaço de encontro, de promoção da cultura, da arte e de movimentos sociais também. Ingrid, quem quiser participar dessa ação, quem quiser ter mais informações, como é que faz? Ela é aberta ao público? Todo mundo que tiver interesse pode participar? Fala um pouquinho sobre esse processo de inscrições. Todo mundo que tiver interesse pode participar, né? É só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, 17, né, 98120-0801. E, assim, as inscrições vão até dia 7 de novembro. Eu peço a contribuição de R$5, mas é simbólico, né? Quem não puder, não é obrigatório para participar da ação, né? O que é interessante é mesmo a ação formativa, né? Para as pessoas se esclarecerem sobre esse período. Tá, joia. Então, muito obrigada, Ingrid. Fica, então, o convite para essa ação formativa, chamada de Golpe em Golpe, que ela é promovida por um grupo de professores e pesquisadores, junto com a Casa de Encontro e Cultura Antonieta de Barros. Então, quem tiver interesse em participar ou ter mais informações sobre esse evento, pode entrar em contato com a Ingrid pelo telefone 17 98120-0801. E para saber mais informações aqui sobre o Legislativo, você acessa o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. Ariana Pereira para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E falamos agora sobre as oportunidades de trabalho. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto tem mais de 1.000 vagas disponíveis. Confira as principais oportunidades. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto tem 1.442 vagas abertas em diversas áreas. Destaque para as funções de auxiliar de produção, 135 vagas, operador de loja, com 76 vagas, auxiliar logístico, 70 vagas e operador de caixa, com 69 vagas. Para conferir a lista completa, acesse o site da Câmara Municipal riopreto.sp.leg.br. No menu que fica na parte superior do portal, é só clicar em Câmara, depois Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Você também pode conferir a lista completa e se candidatar aos cargos no site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br/Balcão Empregos. E esta edição do Panorama TVC termina aqui. Lembrando que todas as reportagens estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Basta procurar por TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo riopretense você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br e também nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.